Oiê, você tá na TV da Lumipom. Eu sou a Luma e aqui eu vou te mostrar como tirar de 900 pontos pra cima na redação do Enem e ponto. Esse quadro ele foi um hit aqui no canal no ano passado e ele está oficialmente de volta a pedidos. Está no ar o Domingão da Redação. Você tem noção, Patrick? O tanto que as pessoas pedem Domingão da Redação. Vai fazer quase um ano que não tem. Todo dia eu recebo uma mensagem pedindo Domingão da Redação. Em todos os lugares. Eu tenho medo de abrir a geladeira e ter alguém falando: Luma, quando volta o Domingão da Redação? Eu tenho medo de dormir e sonhar com alguém. Luma, quando volta o Domingão da Redação? Voltou! Olha quem voltou. Essa é a temporada 1 de 2021 e ela vai ter começo, meio e fim. Vão ser 4 episódios, cada um vai ao ar num domingo e eles vão ficar todos salvos em uma playlist para que você possa maratonar depois. Para essa temporada, eu selecionei 4 redações do Squad, que são meus alunos da plataforma do método LP, e eles têm acesso à correção com amor. Sabia, Patrick, que a nossa correção chama correção com amor? A de aponta o erro, M de mostra o problema, O de orienta a solução e R de reconhece o seu progresso. Então a gente aponta o erro, mostra o problema, orienta a solução e reconhece o que você tá fazendo de certo, porque ninguém merece todo mundo te dizendo só o que você faz de errado nessa vida. A gente vai analisar hoje a correção da redação da Larissa, que foi feita por uma das minhas duendes, treinadas por mim e afiadíssimas de acordo com a grade do Enem e corrigindo a redação com amor. A Larissa escreveu uma redação sobre o seguinte tema: desafios da alimentação escolar no Brasil. Então vamos lá. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os indivíduos são iguais em dignidade e direitos. No entanto, tal premissa não é verificada na realidade brasileira, uma vez que a alimentação escolar tem sido negligenciada. Aqui a gente tem um problema. Negligenciada não tem acento. O substantivo negligência tem, o adjetivo com terminação em ada não tem. Então a gente tem aqui um desvio de convenção de escrita, de ortografia. Então perceba, a gente aponta o erro. Foi um erro da competência, um erro de linguagem, desvio de convenção de escrita, ortografia. Todas essas palavras que eu usei são as palavras que a própria grade do Enem usa. Então, na correção com amor, que acontece dentro da minha plataforma, a gente usa a mesma nomenclatura do Enem, para que você possa realmente se preparar para a correção que vai ter no dia da prova. Depois, a gente mostra o problema. Quando um substantivo antes acentuado recebe sufixo, geralmente ele perde o acento. Então, se o substantivo é negligente e ele vai virar um adjetivo com o sufixo ado, negligenciado, perde o acento. Então perceba, há uma explicação da regra de língua portuguesa que está por trás desse desvio. Depois a gente orienta a solução. Assim, utilize negligenciado, sem acento. Correção, negligenciado. Sim, meu amor, aqui a gente te diz já como fazer para resolver teu problema, porque não adianta nada. Primeiro, você não saber em que competência afeta. Segundo, você não entender o problema. Terceiro, você não saber como resolver o problema, dificultando o seu objetivo na vida das crianças e adolescentes. A gente tem mais um problema de competência 1 aqui na redação da Lari. Lari, como a duende marcou aqui, a gente tem mais um problema de linguagem. Nesse caso é um desvio gramatical de paralelismo sintático. Esse é o nome de acordo com a grade da correção do Enem. Então aqui a gente está apontando o erro. Então aqui a gente tem que manter a estrutura sintática paralela tendo 2 preposições. Então se você coloca das crianças, depois você tem que pôr dos adolescentes também. Sem isso, quebra a estrutura sintática. Então a nossa correção é das crianças e dos adolescentes. Diante dessa perspectiva, a problemática persiste não só a eficácia legislativa, mas também a falta de conhecimento.
conhecimento. Aqui a gente tem uma falha de estrutura sintática, também referente à competência 1. Então, o nome dessa falha é excesso, duplicação ou ausência de elementos sintáticos. É essa expressão que o Enem usa. E o que isso significa? Que faltou você incluir alguma coisa. Então, nesse caso, faltou incluir a palavra devido. Sem ela, esse trecho não faz sentido. Então, precisaria ficar não só devido à ineficácia legislativa, mas também a falta de conhecimento. Então tá faltando elemento que deixou essa frase meio truncada. Então a gente tem 3 problemas de competência 1 apontados nesse primeiro parágrafo, mas eu gostaria de aproveitar um momento de lapidação aqui. A Lari usou: segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os indivíduos estão iguais em dignidade e direitos, para começar a redação. A gente chama essa primeira frase de estratégia de abertura, e a forma mais inteligente de fazer essa estratégia é citando um repertório padrão. Um repertório que serve para vários temas, que é o que eu ensino no método. Só que, na frase seguinte, quando ela coloca, no entanto, tal premissa não é verificada na realidade brasileira, uma vez que a alimentação escolar tem sido negligenciada, dificultando seu objetivo na vida de crianças e adolescentes, não fica claro o que isso tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, precisaria dizer algo como, no entanto, tal premissa não é verificada na realidade brasileira, vírgula, uma vez que muitos indivíduos não têm acesso ao direito de uma alimentação saudável na escola. Aí perceba que quando eu uso a palavra indivíduos, que eu usei no período anterior, aqui ó, indivíduos, e eu uso depois direitos ou dignidade, mas nesse caso direitos, eu tô tornando esse repertório produtivo. Então faltou aumentar a produtividade desse repertório na problematização, explicando por que você trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou então trocar essa estratégia de abertura por outra. O Ministério das Redações Nota 1000 adverte: fazer o curso dos modelos e ponto aumenta a sua chance de arrasar na redação do Enem. Estudante consegue 8 notas 1000 seguidas e diz que deve tudo isso à fada da redação e seu método perfeito. Segundo dados do Instituto Lume Ponto de Pesquisa e Estatística, cerca de 70% dos alunos do método LP conseguem tirar 900 mais ainda no primeiro mês de estudo. Luma, responsável pelo método, diz que já imaginava o resultado, apesar de sempre ficar em choque e quase cair da cadeira toda vez que recebe um print de 900 mais. Vamos para o segundo parágrafo. Nossa senhora, meu Deus do céu. É muita expectativa pro Domingão da Redação, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto substituindo o Faustão, inclusive porque depois de acabar com a audiência dele em 2020, com tantos Domingões da Redação, o cara ainda vazou da Globo. Então tô me sentindo substituindo ele no seu domingo aí. Segundo parágrafo. Dessa forma, em primeira análise, inaplicabilidade da lei é um desafio presente na questão. A gente tem, de novo, o mesmo problema aqui. Há uma falha de estrutura sintática. O nome desse problema pro Enem é excesso, duplicação ou ausência de elementos sintáticos. Faltou usar um artigo antes do substantivo. Então, eu teria que colocar em primeira análise, vírgula, a inaplicabilidade da lei. Então, tomar cuidado com isso, gente. Às vezes, esse erro aqui não é um erro de falta de domínio da língua portuguesa. Muitas vezes, isso aqui é um erro de atenção. Por conta da distração e da pressa para fazer a redação, você pode engolir uma palavra, um elemento sintático que vai fazer toda a diferença na sua redação, que vai acabar com a sua nota na competência 1. Então, tomar bastante cuidado, tá, Lari? Para Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar dos cidadãos. Ó, tomar cuidado com essa grafia de O. Esse O de O bem-estar tá parecendo um pouco um A, tá? Tomar cuidado com isso. E aqui, a gente tem um reconhecimento do seu progresso. Competência 2, tema e gênero. Ótima utilização do repertório, muito bem. A legitimidade, pertinência e muita produtividade. E esse é o R da correção com amor. Porém, tal responsabilidade não está sendo honrada à merenda escolar. E aqui a gente tem um problema de linguagem de novo, mesmo problema. Falha de estrutura sintática, excesso, duplicação ou ausência de elementos sintáticos. Faltou utilizar em relação a ou algum termo similar para que essa estrutura seja completa. Então você tinha que colocar honrada em relação à merenda escolar. Então, o que a gente tem aqui? Apontei o
o seu erro. Competência 1, linguagem, falha de estrutura sintática, excesso, duplicação, ausência de elementos sintáticos. Mostrei o erro, faltou utilizar em relação a ou termo similar a esse para que a estrutura esteja completa. E depois a gente orienta a solução. Correção honrada em relação à merenda escolar, visto que muitas vezes crianças e adolescentes adquirem dificuldades na aprendizagem. Mas espera aí, aqui a gente tem que trazer um alerta. Pare! Epa! Seguinte, presta atenção. Se tem uma marcação cor-de-rosa na sua redação, significa competência 4. Verde é competência 1, rosa é competência 4. Perceba, há um problema de coesão, repetição de elemento coesivo. Atenção para a repetição desse conectivo, pois tais repetições são as mais notadas pelos corretores. Gente, no Enem, a repetição de palavras, ela não tem o mesmo peso sempre. Algumas palavras têm mais liberdade para serem repetidas do que outras. Essa é uma outra história, se você quiser eu posso gravar um vídeo só sobre repetição na redação do Enem. Mas basicamente, o que eu preciso alertar a Larissa, e a você também, é que repetir operador argumentativo é inadmissível no Enem. É considerado o pior tipo de repetição de todas, tá? E a repetição, gente, é corrigida pela competência 4, não na competência 1. Veja uma sugestão de substituição no próximo quadro em rosa com esse mesmo elemento coesivo. Muitas vezes, crianças e adolescentes adquirem dificuldades na aprendizagem e afeta o crescimento infantil sem uma alimentação adequada. Aqui a gente tem mais um problema verdinho, um problema de competência 1, de linguagem. Nesse caso, a gente tem, de novo, um desvio gramatical de paralelismo sintático. Então, para manter a estrutura sintática paralela, posicione os verbos e sujeitos da mesma maneira ao longo desse período. Qual é a correção? Crianças e adolescentes adquirem dificuldades na aprendizagem e têm, com acento circunflexo para manter a concordância verbal do plural, seu crescimento afetado. E aí, meu amor, tá perfeito. Afeta o crescimento infantil sem uma alimentação adequada. Aqui, a gente tem um problema de competência 3. Então, quando tem uma marcação enlaranjada na redação, é competência 3. E é um problema de argumentação, mais especificamente desenvolvimento de ideias. Toda essa nomenclatura, competência 3, argumentação e desenvolvimento de ideias, é a nomenclatura que o próprio Enem usa. E nesse momento eu tô apontando o erro. Qual é esse tipo de erro? É competência 3, argumentação, desenvolvimento de ideias. E aí depois eu vou mostrar o problema. Lembre-se de tornar o problema o mais claro possível para o corretor. E a sugestão é devido à alimentação inadequada que recebem. Então precisa ficar claro que nas escolas a alimentação que rola lá nem sempre é adequada, tá? Assim, para que tal bem-estar seja usufruído, e aqui faltou um acento agudo, então é um desvio, o Estado precisa sair da inércia em que se encontra. Além disso, o silenciamento sobre a questão intensifica a gravidade do problema. Sob esse viés, Durkheim afirma que o indivíduo só poderá agir na medida em que conhecer o contexto em que está inserido. Nessa linha de pensamento, muitas pessoas desconhecem a preocupante situação da alimentação básica nos colégios. E aqui a gente tem um comentário de competência 3. É preciso explicar qual é a situação da alimentação para que seu ponto de vista seja compreendido. Então, há uma sugestão aqui. Nos colégios, como a frequente ausência de comida para os estudantes e a baixa qualidade de tais alimentos, consequentemente, sem conhecimento do que, e aí continua, realmente se passa, a sua resolução é impedida. Basicamente, quando você vai argumentar, você precisa explicar. Então, se você está falando que o silenciamento, ou seja, a gente não falar massivamente sobre alimentação escolar prejudica o problema, precisa explicar sobre o que a gente não está falando. E a gente não está falando, segundo a minha duende, sobre a ausência de alimento para muitos estudantes e a baixa qualidade. Então é tanto a merenda escolar que falta, quanto a merenda escolar que é nutritivamente não suficiente ou inadequada. E a gente tem mais uma vez a repetição do visto que. Então esse mesmo problema, você pode substituir por posto que, pode substituir por já que, por uma vez que, se uma vez que não foi usado ainda, tá? No método, os alunos têm um quadro com inúmeros operadores argumentativos que eles podem trocar um pelo outro para não causar essa repetição que tanto prejudica, tá? E faltou uma virgulinha aqui também.
Enem. Portanto, é urgente intervir nesse problema. Para isso, o poder público é com letra minúscula, tá? Mas nesse caso, você não seria penalizada. Deve criar políticas públicas, vírgula, por meio de investimento na alimentação escolar básica, a fim de reverter a insuficiência legislativa. Tal ação pode ainda contar com pesquisas públicas para entender e priorizar as reais necessidades da alimentação para crianças e adolescentes. A gente tem aqui um reconhecimento do seu progresso. Competência 5, intervenção. Excelente proposta de intervenção. Além de coerente em relação à discussão, é completa em elementos. Parabéns. Qual será a nota da redação da Larissa? Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3 e chegamos. 840. Larissa tirou na competência 1, 120. Na competência 2, 200. Na competência 3, 160. Na competência 4, 160. E na competência 5, nota máxima. Então, a competência 1, 120. Todas essas marcações em verde explicam essa nota na competência 1. Na competência 2, tudo perfeito com relação a tema, gênero e repertório. Na competência 3, 160 por conta dessas marcações em laranjado, tá? Que são duas marcações. Competência 4, 160 por conta das marcações em rosa. E competência 5 tá completa, a proposta dela tem todos os elementos, tá 100% dentro dos critérios esperados. E aqui a gente aponta quais são os pontos fortes, os pontos a melhorar e traz uma mensagem motivacional, porque, mano, essa vida de vestibulando não é fácil, né? Se você não receber um agrado, um carinho do lado daí, vai ficar muito mais difícil. É uma nota muito boa comparado com as notas que se recebem no Enem. Sim, a média no Enem é 550. A média nacional. Muita gente zera, muita gente tira 200, mas muita gente, Patrick, tipo, muita gente mesmo. De qualquer forma, não é a nota que a gente quer ainda. A gente quer 900 pra cima, então tem que aumentar pelo menos 60 pontos. Só que esses 60 pontos não tá difícil de aumentar. 40 pontos ela consegue aumentar na competência 4 só trocando um conectivo que ela repetiu. Não pode repetir conectivo. Então ela colocou visto que. Se ela trocar um visto que por posto que, ou já que, ou uma vez que, 40. E depois, resolvendo dois detalhezinhos de argumentação. Já chegava em 900. 900, 920. Você sempre fala que, tipo, 900 mais é um detalhe. É um detalhe. É um conectivozinho. Na correção do Enem, poucas coisas importam muito. Então, o princípio Pareto. Princípio de Pareto, de 80-20. 80% do resultado vem de 20% das ações. O problema é que o vestibulando acha que tudo importa da mesma forma. Então, ele deixa de ganhar nota e perde nota quando ele coloca energia no que não é necessário colocar. Por exemplo, acha que para ir bem na competência 2 precisa de um repertório próprio do tema. Aí ele estuda, chega na hora, erra o tema, não tem o que pôr. E mesmo que ele tenha o que pôr, isso não vale nota. E ele não sabe. Então, ele coloca todo o estudo dele, 1 ano de energia, no que não é corrigido na redação. E às vezes um detalhe, por exemplo, uma repetição de um conectivo, precisa ter uma boa tabela de conectivos, inclusive tem na minha plataforma, uma boa tabela de conectivos com substituições para você fazer, para você não repetir. Você pode perder 40 pontos por conta dessa bobeira. Pelo menos 40. Então poucas coisas importam muito. E a maior parte das coisas não importa na redação do Enem. Tem que focar nesses 20%. Exatamente, nessas pequenas ações estratégicas. E o vestibulando acha que ele precisa saber mais. Então ele tem que estudar mais temas, ele tem que aprender mais citações, ele tem que saber mais estratégias. Precisa de uma estratégia. Uma estratégia que já tenha sido testada, validada e que você domine. E não sair catando nessa obesidade mental de tipo, acumulando informação que não serve pra nada, entendeu? A redação do Enem é minimalista. Poucas coisas importam muito nela. Lari, muito obrigada por mandar sua redação para correção. Tô muito feliz que você tá estudando o método LP, tá treinando na plataforma e tô ansiosa para saber quanto que você vai tirar na tua próxima redação depois dessa correção incrível que os doentes fizeram. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários qual você acha que vai ser o tema de redação do próximo Domingão da Redação. Será que alguém acerta, Patrick? Não sei. Foca no que você tem controle. O feitiço virou contra o feiticeiro. Tchim, tchim. Beijo, até domingo que vem.